Existem 6 assuntos que, depois de certa idade, você nunca deveria contar para ninguém. Nem para os filhos, nem para os vizinhos que parecem tão amigos, nem para aquele parente que só aparece quando precisa de alguma coisa. E não é por maldade, não é por frieza no coração. É porque a boca aberta na velhice custa caro, e quase sempre quem paga a conta no fim é você mesmo. Meu nome é Aurélio, tenho 82 anos, e levei quase a vida inteira para entender uma coisa que parece simples, mas que quase ninguém aprende a tempo. Nem tudo que é verdade precisa ser dito. Vivi o bastante para ver gente de bem perder a paz, perder o respeito dentro da própria casa e até perder dinheiro por causa de uma frase solta, na hora errada, para a pessoa errada. Eu mesmo já falei demais mais de uma vez e paguei por isso com noites sem sono. Então senta aqui comigo, porque hoje eu vou te mostrar os 6 assuntos que deveriam ficar em segredo depois que a idade chega. E o sexto, aquele que quase ninguém tem coragem de guardar, é o que mais me surpreendeu quando eu finalmente entendi. Deixa o like agora, se inscreve no canal. E ao final me conta ali nos comentários qual desses 6 segredos você já contou para alguém e depois se arrependeu. Quero ler cada resposta, uma por uma. O primeiro assunto é o mais óbvio de todos, e mesmo assim é o mais ignorado. É o quanto você tem guardado. Quanto sobra da aposentadoria no fim do mês? Quanto existe na poupança? Quanto vale a casa em que você vive? Se você tem ou não um dinheiro escondido para uma emergência? Parece inofensivo contar, afinal são as pessoas da sua confiança. Mas eu preciso te dizer uma coisa que aprendi vendo a vida acontecer. No minuto em que o número sai da sua boca, alguma coisa muda no olhar de quem escuta, mesmo que essa pessoa te ame. Não é que as pessoas fiquem gananciosas de uma hora para outra. É mais sutil que isso. Quando alguém sabe exatamente o que você tem, começa, sem perceber, a fazer contas sobre a sua vida. Começa a achar que você pode ajudar num aperto. Começa a esperar. E a expectativa dos outros sobre o seu dinheiro é uma corrente invisível que vai apertando devagar o seu pescoço, até você sentir que não tem mais o direito de gastar com você mesmo aquilo que levou uma vida para juntar. Eu conheci o Valdemar, 76 anos, um homem trabalhador que passou a vida inteira numa oficina de conserto de móveis. Ele tinha um orgulho bonito daquilo que havia juntado, e num almoço de domingo, cheio de felicidade, contou para os 3 filhos o valor exato que tinha na conta. Achou que estava sendo transparente. 6 meses depois, ele já não conseguia comprar um par de sapatos novos sem ouvir de um dos filhos que aquilo era gasto desnecessário, que aquele dinheiro tinha um destino. O dinheiro ainda era dele, mas a liberdade sobre ele havia acabado no dia em que o número virou assunto de mesa. E olha que interessante o que a ciência tem a dizer sobre isso. Karl Pillemer, pesquisador da Universidade Cornell, passou anos ouvindo mais de 1000 pessoas idosas dentro de um grande projeto sobre sabedoria de vida. Uma das lições que mais se repetiu na boca dessas pessoas foi justamente essa: o silêncio sobre as próprias finanças protege não só o dinheiro, mas a relação com quem você ama. Porque quando o dinheiro entra na conversa, ele raramente sai sozinho. Ele leva junto o respeito, a leveza e a naturalidade de estar perto de quem devia estar perto só por amor. Então guarda esse número dentro do peito. Não é mentira, não é esconder por má fé. É proteger a única coisa que faz a velhice valer a pena, que é o direito de decidir sobre a própria vida sem prestar contas a ninguém. O segundo assunto que deve ficar em segredo são os detalhes da sua saúde. E aqui eu preciso ser cuidadoso, porque não estou dizendo para você esconder uma doença séria do seu médico ou mentir para quem cuida de você de verdade. Estou falando de outra coisa. Estou falando daquele hábito de transformar cada dor, cada exame, cada remédio novo em notícia para todo mundo que cruza o seu caminho. Existe uma armadilha silenciosa nisso. Quando você conta para todo mundo sobre a sua pressão, sobre o joelho que dói, sobre a noite mal dormida, sem perceber você começa a virar, aos olhos dos outros,
a pessoa doente. Não o Aurélio, não a dona fulana com toda a sua história. Só a velhinha da pressão alta, só o velho do coração fraco. As pessoas param de te ver inteiro e passam a te ver como um problema com pernas. E o pior é que você mesmo começa a acreditar naquilo, porque a gente acaba virando o assunto que mais repete sobre si mesmo. Teve uma vizinha minha, a dona Cleia, 74 anos, mulher lúcida, cheia de vida, que tinha o costume de abrir toda a conversa falando dos próprios males. Bastava alguém perguntar como ela estava e vinha o relatório completo, do colesterol à insônia. Com o tempo, os netos começaram a visitá-la menos. Não porque não a amavam, é que ninguém com 20 anos aguenta uma tarde inteira ouvindo falar de doença. Ela, sem querer, afastou justamente quem ela mais queria por perto e nunca entendeu o motivo. E aqui a ciência traz um consolo que muda tudo. Thomas Gilovich, pesquisador da Universidade Cornell, estudou uma coisa que ele chamou de efeito holofote, que é a nossa mania de achar que os outros reparam em cada detalhe nosso muito mais do que realmente reparam. A verdade que os estudos dele mostraram é quase um alívio. As pessoas pensam muito menos nos nossos problemas do que a gente imagina. Então, quando você guarda para si as pequenas dores do dia, você não está escondendo nada de importante. Você está apenas escolhendo ser lembrado pela sua presença e não pela sua enfermidade. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Alguém que você sabe que fala demais da própria vida sem perceber o preço. E continua comigo, porque o próximo assunto é onde eu vejo mais famílias se quebrarem em silêncio. E talvez seja o que mais te faça pensar. O terceiro assunto é um dos mais perigosos de todos, e é aquele que a maioria das pessoas insiste em tratar como se fosse um gesto de amor. Estou falando dos seus planos de herança, de como você pretende dividir aquilo que um dia vai deixar. Quem fica com a casa, quem fica com o terreno, quem recebe mais, quem recebe menos, quem foi lembrado e quem, no seu íntimo, você decidiu deixar de fora. Eu entendo a intenção. A pessoa acha que, avisando em vida, evita a briga depois. Mas na prática acontece o contrário. No instante em que você revela como vai dividir as coisas, você entrega um mapa que transforma o presente num campo de disputa. Quem se sentiu prejudicado passa a te tratar diferente, com uma mágoa que fica no ar, mas nunca é dita em voz alta. E quem foi favorecido passa a viver com medo de você mudar de ideia. De um jeito ou de outro, você envenenou os anos que ainda tinha para viver em paz. Tudo por causa de uma decisão que só precisaria ser conhecida quando você já não estivesse mais aqui para sofrer com ela. Lembro do seu Onofre, 78 anos, um homem de bom coração que reuniu a família para contar, com todo cuidado, como havia organizado o inventário. Ele achou que estava trazendo tranquilidade. Trouxe o inferno. Os dois filhos, que se davam bem havia 50 anos, começaram uma guerra fria naquele mesmo dia, e o seu Onofre passou os últimos anos da vida assistindo, impotente, à separação dos filhos que ele mesmo, sem querer, havia provocado. Ele me disse uma vez, com os olhos molhados, que se pudesse voltar atrás, teria simplesmente deixado tudo escrito num papel guardado e ficado calado. Susan Krause Whitburn, pesquisadora da Universidade de Massachusetts, que estudou por décadas a comunicação dentro das famílias com pessoas mais velhas, mostra que os conflitos mais profundos entre irmãos quase nunca nascem do dinheiro em si. Eles nascem da sensação de ter sido menos amado, menos escolhido. E nada acende esse sentimento mais rápido do que um pai ou uma mãe anunciando, ainda em vida, quem vale mais na hora da partilha. O silêncio, nesse caso, não é covardia. É o último presente de paz que você pode dar para os seus filhos. O quarto assunto são as mágoas antigas da família. Aqueles ressentimentos que você carrega há 30, 40 anos. A traição de um irmão, a palavra dura de um parente, a injustiça que ninguém nunca reconheceu. E eu sei como é forte a tentação de contar essas histórias, de repetir para os mais novos quem fez o quê, quem foi errado com quem, de deixar registrado para a posteridade a versão que você acredita ser a verdadeira.
Mas cada vez que você conta de novo uma mágoa velha, você não a resolve, você a rega, você a mantém viva. E sem perceber, você passa essa dor adiante como uma herança envenenada, ensinando filhos e netos a odiar pessoas que eles mal conheceram, por brigas que nem eram deles. Aquela mágoa que devia morrer com a sua geração, acaba ganhando sobrevida na boca de gente que nem estava lá. E o veneno continua circulando na família muito depois de você já ter partido. Eu vi isso de perto com a Dona Ivone, 81 anos, que não conseguia terminar um almoço de domingo sem relembrar a briga que tivera com a irmã por causa de uma partilha de terras, quando ambas eram jovens. Os netos cresceram ouvindo aquilo. E o resultado é que hoje esses netos adultos não se falam com os primos do outro lado, primos que nunca lhes fizeram mal nenhum. A mágoa da avó virou o muro invisível de uma geração inteira. A Dona Ivone morreu sem saber que o seu maior legado não foi o amor que teve para dar, mas o rancor que ela não soube calar. A ciência tem um nome para o que acontece dentro de quem alimenta essas feridas. Susan Nolen Hoeksema, pesquisadora da Universidade de Michigan, dedicou a vida a estudar aquilo que ela chamou de ruminação, que é esse hábito de girar sem parar em torno das mesmas dores, repassando essas dores de novo e de novo na cabeça e na fala. Os estudos dela mostraram que a ruminação é uma das portas mais largas para a depressão e para a amargura na velhice. Cada vez que você conta a mágoa antiga, você reabre a ferida em você primeiro. O silêncio aqui não é esquecer, é finalmente parar de sangrar. O quinto assunto talvez seja o mais delicado, porque é sobre uma coisa boa que você faz, e mesmo assim precisa ficar guardada. É o bem que você faz aos outros. As ajudas que você dá, o dinheiro que empresta e nunca cobra, o filho que você sustenta em silêncio, o neto que você socorre escondido, a caridade que sai do seu bolso apertado. Existe em muita gente boa a vontade de que esse bem seja reconhecido. E é uma vontade humana, natural, mas ela estraga tudo. No instante em que você conta o bem que fez, duas coisas acontecem, e nenhuma delas é boa. A primeira é que o gesto perde o seu valor mais puro, porque deixa de ser um ato de amor e vira uma cobrança silenciosa, uma dívida que a outra pessoa agora sente que precisa pagar. A segunda é que você desperta a inveja e a comparação dentro da própria família. O filho que não recebeu ajuda vai se perguntar por que o irmão recebeu, e aquilo que era para unir passa a dividir. O bem feito em segredo abençoa, o bem anunciado cobra. Conheci o seu Firmino, 79 anos, que durante anos ajudou um neto a se formar na faculdade, pagando calado o que podia, sem nunca cobrar uma palavra de gratidão. Ninguém na família sabia. Quando o rapaz se formou e descobriu, já adulto, tudo o que o avô havia feito em silêncio, o amor que ele sentiu foi tão grande que nenhuma cobrança poderia ter comprado, porque ele entendeu que fora amado sem plateia, sem holofote, sem troca. Esse é o tipo de bem que fica gravado na alma de uma pessoa para sempre. E até nisso a ciência confirma o que o coração já sabe. Sonia Lyubomirsky, pesquisadora da Universidade da Califórnia em Riverside, que estudou a fundo o que realmente traz felicidade duradoura para as pessoas, descobriu que os atos de bondade praticados sem esperar reconhecimento aumentam muito mais a paz interior de quem os faz do que a bondade feita para ser vista. O bem escondido não engrandece só quem recebe. Ele engrandece em silêncio quem oferece. E essa é uma riqueza que ninguém pode tirar de você, porque ninguém sequer sabe que ela existe. E agora eu chego no sexto assunto, aquele que eu prometi para você no começo. O que mais me surpreendeu em toda a minha vida quando finalmente entendi. Esse é o segredo que quase ninguém tem coragem de guardar, porque parece o contrário de tudo que a velhice deveria ser. O sexto assunto que você deve manter em segredo são os seus sonhos que ainda não morreram, os desejos que você ainda tem, os planos que o seu coração ainda faz, mesmo aos 80 anos. Porque existe uma crueldade sutil no jeito como o mundo trata os velhos. As pessoas acham que, passada certa idade,
Você já não deveria querer nada, que os seus dias de sonhar acabaram, que agora é só esperar acomodado pela hora de partir. E se você tem a ousadia de dizer em voz alta que ainda quer aprender uma coisa nova, que ainda pensa em viajar, que ainda sente vontade de amar de novo depois de viúvo, que ainda tem um projeto guardado no peito, a reação que você recebe é quase sempre um sorriso de pena. Ora, na sua idade, deixa disso. E esse sorriso, meu amigo, mata mais devagar e mais fundo do que qualquer doença. Por isso o sonho, depois de certa idade, virou uma coisa sagrada que deve ser protegida do olhar de quem não vai entender. Não conte para quem vai rir. Não conte para quem vai tentar te convencer de que já passou da hora. Guarde o seu desejo como se guarda uma brasa numa noite fria, protegida do vento para que ela continue acesa. Porque no dia em que você entrega o seu sonho para a pessoa errada, ela apaga essa brasa com uma única frase, e você nunca mais consegue reacendê-la. Eu aprendi isso com a dona Carmen, 83 anos, que sempre teve o sonho silencioso de aprender a pintar. Ela nunca contou para ninguém, porque tinha medo do riso dos filhos. Um dia, sem avisar, simplesmente comprou as tintas e começou, escondido, só para ela. Quando a família finalmente descobriu as telas guardadas no quarto, já não havia como debochar, porque ali estava a prova viva de que aquela mulher de 83 anos ainda estava inteira, ainda estava viva por dentro. Se ela tivesse contado antes, teriam apagado o sonho antes mesmo dele nascer. E aqui está a parte que mais me emocionou quando descobri. Carol Reef, pesquisadora da Universidade de Wisconsin, passou décadas estudando o que faz um ser humano florescer de verdade. E ela identificou que dois dos pilares mais importantes do bem viver, em qualquer idade, são ter um propósito e continuar crescendo. Não crescer para em algum ponto da vida. Ninguém está velho demais para ter um propósito. O que os estudos dela dizem com toda a clareza da ciência é que o dia em que você para de desejar, de sonhar, de querer, é o dia em que uma parte de você morre antes do corpo. Manter o sonho vivo não é teimosia de velho, é a mais alta forma de estar vivo. Mas eu sei que talvez esteja passando pela sua cabeça uma objeção justa. Você deve estar pensando, mas Aurélio, se eu guardar tudo isso, se eu não contar nada disso para ninguém, eu não vou acabar sozinho? Não é isso um convite para o isolamento, para a solidão que dizem que faz tão mal? E é uma pergunta honesta, que merece uma resposta honesta. O que eu estou te propondo não é fechar o coração, é escolher com sabedoria o que se guarda e o que se compartilha. Você continua conversando, continua amando, continua abrindo a alma, mas você aprende a diferença entre companhia e plateia. Existe muita coisa linda para dividir com quem você ama. As memórias boas, as risadas, os conselhos, o carinho, a sua presença inteira. O segredo não é calar sobre tudo, é calar sobre aquilo que só serve para tirar a sua paz, o seu dinheiro, a sua liberdade e os seus sonhos. Guardar essas 6 coisas não te deixa mais sozinho, te deixa mais livre para viver o resto sem correntes. Eu cheguei aos 82 anos entendendo que a velhice não é o fim da vida. É a fase em que a gente finalmente pode ser dono dela. A vida inteira a gente falou demais, se explicou demais, pediu aprovação demais. E chega uma hora em que o maior ato de liberdade que existe é o silêncio escolhido. Não o silêncio da tristeza, não o silêncio de quem desistiu, mas o silêncio de quem entendeu, depois de tanto tempo, que a sua paz vale mais do que a sua vontade de ser compreendido por todo mundo. Que nem toda verdade precisa de testemunha, e que existe uma dignidade profunda em guardar dentro do peito aquilo que só a você pertence. Eu levei 82 anos para aprender isso. Que você aprenda antes. Agora me conta ali embaixo nos comentários qual desses 6 assuntos mais tocou o seu coração hoje e se você já viveu na pele o preço de ter falado demais. Eu leio cada palavra que vocês escrevem.
uma por uma, porque é ali que essa nossa conversa continua. Se este vídeo te fez pensar, deixa o seu like. Ele ajuda mais gente da sua idade a encontrar essas palavras. Se inscreve no canal, porque aqui a gente construiu um lugar de gente que decidiu envelhecer com sabedoria, com dignidade e sem pedir licença para viver. E compartilhe este vídeo com aquela pessoa querida que anda falando demais da própria vida sem perceber o peso disso. Talvez seja exatamente ela que precisava ouvir tudo o que a gente conversou aqui hoje. Cuide de você e cuide, acima de tudo, do seu silêncio.